encontro. Há encontros na nossa vida que marcam. Há encontros na nossa vida que mexem com a gente. Há encontros que têm o poder de gerar uma transformação que muda para sempre a nossa história. E hoje eu quero falar com vocês, partilhar com vocês sobre um encontro. O encontro de um homem com uma outra pessoa, com alguém fora do comum, com Jesus. Um encontro com Jesus. E para quem não me conhece, eu sou o pastor René, um dos pastores auxiliares aqui, e tenho essa missão de partilhar da palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do versículo 1. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e recebeu com alegria. E o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, ao ler essa passagem, nos tempos de hoje, é algo que muitas vezes passa desapercebido. Jesus estava passando e uma multidão o acompanhava, e aí de repente um homem decide subir numa árvore para ver Jesus passar. Só que, entrando no contexto daquela época, nós estamos falando aqui de um homem rico, de um homem de muitos bens, de um homem de uma autoridade, mas de um homem rejeitado pelo seu próprio povo, de um homem que tinha como o seu trabalho recolher impostos do seu próprio povo em nome de Roma. Naquele tempo, o publicano, ele tinha como função recolher impostos. E tinha os judeus, que esses eram tidos como traidores da sua nação. E tinham também alguns romanos que também faziam essa função.
E a palavra ela tem o cuidado de dizer que Zaqueu, ele não era apenas um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Ou seja, era alguém de uma autoridade ainda mais elevada. Era alguém que por conta de impostos ele poderia mandar prender, ele poderia mandar açoitar, ele tinha autoridade sobre ele, sobre aquele povo, melhor dizendo. Então, ele podia mandar prender quem ele quisesse, sem ter que dar muitas justificativas. Afinal, ele era alguém de autoridade. Mas pelo fato de recolher impostos, ele era rejeitado pelo seu próprio povo. Talvez rejeitado até mesmo pelos seus familiares, aquelas pessoas que deveriam estar perto dele. Talvez ele era rejeitado até mesmo por estes. E de repente, este homem rico, com certeza as roupas que ele usava não eram roupas comuns. Aonde ele andava não eram lugares comuns. Certamente por conta do risco que ele sofria, ele deveria ter seguranças, guardas que estavam amando dele. E nós estamos falando aqui de alguém de muita autoridade. Mas este homem nos ensina algumas coisas. Esta passagem vai nos trazer alguns ensinos para nossa reflexão nessa noite. Este homem de autoridade, ele tem que passar agora por uma situação constrangedora, de subir uma árvore. Este homem que poderia mandar com que seus seguranças, vamos dizer assim, abrissem um caminho para que ele chegasse até Jesus, ele decide correr mais à frente e subir numa árvore para que ele possa ver Jesus passar. Este homem humilhou a si mesmo para ver Jesus. E aqui está o primeiro ensino para as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos em circunstâncias, em situações aonde nós queremos ter um encontro com Jesus, aonde nós queremos, ter esta proximidade de Jesus, mas nós não queremos sair da nossa posição de conforto. Nós olhamos para a nossa própria vida e dizemos assim: olha, eu não vou me humilhar, eu não vou passar esta vergonha, o que as pessoas vão achar de mim? Porque nós vivemos em um tempo onde muito mais vale você parecer do que você realmente ser. Você é valorizado por ter e não por ser. Se entrasse aqui alguém muito bem vestido, com um carrão importado, com um sorriso no rosto, talvez a gente olharia para essa pessoa e diria assim: está aí alguém que está feliz, está muito melhor do que eu. Olha alguém que está muito bem de vida. Olha para a minha vida. Saúde. Fui acessar a conta do banco hoje só pela graça e misericórdia do Senhor, e ainda estamos no dia 8. Olha, não é revelação não, tá, irmão? Só foi um exemplo só. E porque a gente olha a aparência, a gente olha aquilo que os nossos olhos estão mostrando. Logo a gente começa a criar preconceitos sobre tudo e todos. Sabe o que é interessante? Que na passagem anterior, no capítulo anterior de Lucas, no capítulo 18, nós vemos aqui Jesus falando sobre um exemplo de perseverar em oração, um exemplo de oração. Deixa eu pegar aqui. Ele fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. E ele fala sobre a forma que os dois oravam. O fariseu, ele orava
em pé, orava consigo mesmo dessa maneira, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha o exemplo que Jesus deu, de um fariseu, de alguém de autoridade, de alguém que conhecia a palavra do Senhor, e agora ele está orando em alta voz, para que as pessoas pudessem olhar para ele, dizendo que ele não é roubador, que ele é uma pessoa justa, ele não é como aquele publicano. Por que Jesus deu esse exemplo? Porque naquela época um fariseu era sinônimo de respeito, de alguém de autoridade, de um homem de Deus. E aí Jesus continua dizendo assim, falando sobre a oração desse fariseu, perdão: jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E aí vai para a oração do publicano. Meu irmão, essa é uma das passagens que mais eu fico impactado, porque a oração do publicano o publicano, porém, lá no capítulo 18, versículo 13, diz assim: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz que o publicano desceu justificado. E aí ele conclui: porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E quantas vezes nós até falamos essa passagem, e a nossa leitura é: olha, porque se eu parecer ser humilde, eu vou ser exaltado. Se eu passar uma imagem de alguém humilde, eu vou ser exaltado. Porque o Senhor está falando aqui não daquilo que sai da sua boca, é muito mais profundo que isso. É daquilo que realmente você carrega no seu coração. É quem você é diante de Deus. Não é quem você é quando as pessoas estão te olhando, mas é quem você é quando ninguém está te olhando. É quem você é no momento de adversidade, onde tudo está dando errado, e você olha para as circunstâncias e você diz: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde vou, mas eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu sirvo. Não é uma falsa modéstia, não é uma falsa humildade, aonde eu até posso me jogar no chão, me ajoelhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha como eu estou de joelhos me humilhando a Ti. Não é sobre isso. É sobre você reconhecer que é um pecador. É sobre você reconhecer que é limitado. É sobre você reconhecer que por si mesmo você não tem forças. É sobre você reconhecer quem realmente você é. Sabe aquela coisa de casal, de que o outro precisa ser tratado? Mas quando você está diante de Deus, você está exposto de uma tal forma que você consegue, se você abrir o seu coração verdadeiramente, você consegue se enxergar e dizer: eu é que preciso de mudança, eu é que preciso ser transformado. Eu não preciso ter uma conta bancária para ser feliz, eu não preciso de bens para que eu possa realmente ser uma pessoa de êxito. Eu preciso primeiramente se arrepender, entregar a minha vida para o Senhor e ser verdadeiramente uma nova criatura. A conversão, ela consiste não em você estar em todos os cultos, não você ser um frequentador de uma célula, não você estar em todos os departamentos que estejam disponíveis. A conversão começa quando você olha para si mesmo e diz: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável, e eu necessito da tua graça, eu necessito do teu amor, eu necessito da tua presença, porque sem ti eu não sou nada.
é saber que nós não somos, muitas vezes, aquela foto bonita com filtro no Instagram, aquele sorriso largo. É saber que eu sou um desesperado pela graça e misericórdia do Senhor. É saber que aquilo que eu mais preciso é do Evangelho na minha vida. É saber que esta é a minha maior necessidade, de me encontrar com Jesus. Nós estamos falando aqui de um homem que teve esse encontro com Jesus, que humilhou a si mesmo, que olhou as circunstâncias em volta e ele decidiu subir numa árvore. Ele não olhou para o status dele. Talvez ele tenha pensado, mas se eu subir lá, o que vão achar de mim? Mas mesmo assim, ele decidiu ter uma ação. E quantas vezes nós idealizamos e formatamos coisas que nós deveríamos fazer, mas não fazemos? Quantas vezes idealizamos a rota que deveríamos ir e não vamos? Não se trata de saber fazer, se trata de se mover na direção do Senhor. Se trata de não apenas ser um discurso, mas de gerar uma ação que vire uma transformação na sua vida. Talvez, meu irmão, você é como Zaqueu, foi como Zaqueu. Alguém que ninguém dava nada para você. E você sabe do valor que é de você ter um encontro com Jesus e Ele falar, te chamar pelo nome, dizer: hoje convém que eu vá para a tua casa, hoje convém que eu esteja com você. Sabe o que é lindo dessa passagem? Ele vence as suas limitações físicas, que diz que ele não conseguia ver Jesus por conta da multidão e ainda era de baixa estatura. A palavra não diz o tamanho exato dele, mas certamente quando a gente está diante de uma multidão, é difícil a gente ver alguém, ou ver o motivo daquela multidão estar naquele local. Jesus era o motivo daquela multidão estar naquele local. Ele vence as suas limitações físicas, ele vence as suas limitações na alma, ele vence o seu status social para ver Jesus passar. Haviam pessoas ali que estavam clamando, haviam pessoas ali que estavam gritando. Se você ler até um pouco antes, Jesus ouve um cego, quando ele está para entrar em Jericó, ele ouve um cego clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele manda chamar aquele cego vive o milagre. Mas Zaqueu não, Zaqueu apenas queria ver Jesus passar. Sabe o que é lindo disso? Que às vezes nós estamos em circunstâncias onde nós projetamos apenas ver algo acontecer, vendo o que vai dar, mas aí nós temos um encontro com Jesus e a nossa vida nunca mais é a mesma. Quando Jesus olha para Zaqueu, olha para o alto, para cima, e diz: Zaqueu, desce depressa daí, que convém hoje que eu vá na sua casa. Olhe você nessa circunstância, uma multidão querendo alcançar Jesus, uma multidão vendo a Jesus, mas teve um homem ali que teve o privilégio de receber Jesus na sua própria casa. Há uma multidão que pode até querer ver a Jesus, há uma multidão que esteja até buscando algo de Jesus, mas não são todos que terão Jesus realmente na sua vida, porque há aquelas pessoas que buscam ao Senhor por interesse de algo, e quando recebem esse algo, logo viram as costas e continuam para a sua própria vida. Mas existem aqueles que, mesmo que eles somente vejam Jesus, eles sabem que aquilo é o suficiente para que a vida dele tem uma transformação verdadeira.
Jesus está com Zaqueu. Só que aqui nós estamos falando de uma multidão que estava com Jesus, talvez uma multidão que esteve em outros lugares com Jesus, ouvia aquilo que Jesus falava, ouvia sobre a importância de amar ao próximo, ouvia sobre a importância do arrependimento, ouvia sobre a importância de perdoar o irmão, ouvia sobre a importância de você realmente ter a conversão na sua vida, ouvia sobre a importância de você se santificar, ouvia sobre a importância de ser um discípulo, ouvia sobre a importância de ser alguém que faça diferença na vida dos outros, ouvia sobre via, melhor dizendo, pessoas que estavam endemoniadas sendo libertas, viam aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade daquela época, agora sendo recebidas e acolhidas pelo Senhor, porque agora elas decidiram entregar a sua vida para Jesus. Estas pessoas estavam ali naquele lugar, mas estas mesmas pessoas olharam para a atitude de Zaqueu, olharam para aquilo que Jesus falou, e quando viram aquela circunstância se movendo, que Jesus ia para a casa de Zaqueu, e eles ainda se questionam, eles murmuravam dizendo que Jesus entrou para ser hóspede de um pecador. Eram pessoas que estavam caminhando com Jesus, mas não entendiam o que Jesus veio fazer. Nós precisamos nos despertar, para que verdadeiramente a gente venha ressignificar algumas coisas na nossa vida, principalmente o que é o cristianismo, o que é você ser discípulo do Senhor. Ser discípulo do Senhor não é apontar o dedo e determinar quem vai para o inferno e quem vai ser salvo. Ser discípulo do Senhor consiste em olhar para si mesmo e falar para outro: ei, eu estou buscando a transformação na minha vida, eu tive um encontro com esse Jesus, e assim como Ele tem mudado a minha vida, Ele também pode mudar a sua vida. É olhar para as pessoas que vão entrar na célula que você faz lá na sua casa, líder, e saber que aquelas pessoas vão ser transformadas, ainda que pelo natural você não consiga ver a transformação, mas o sobrenatural, pela fé, você consegue contemplar aquilo que ainda não aconteceu, mas a certeza de que vai acontecer, a certeza de que aquele que era rejeitado, daquele que era excluído, daquele que era apenas mais um drogado, agora ele vai ser liberto, transformado pelo nome do Senhor. De saber que você que é anfitrião de uma célula, a sua casa é um local onde há manifestação do poder de Deus, e estas pessoas estão sendo libertas, curadas e saradas, e você está abrindo a sua casa para isso. Zaqueu levanta-se e diz: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, ou seja, a quem eu roubei, eu vou restituir. Pega mais um manto aí, irmão. No capítulo anterior, Jesus tem um encontro com um rapaz, alguns vão dizer jovem, mas era um rapaz, um príncipe, alguém respeitado, alguém admirado, porque alguém que respeitava os mandamentos do Senhor, alguém que obedecia desde a sua mocidade, honrava pai e mãe, dava o dízimo, alguém exemplar, alguém admirado, alguém que a mãe olhava e falava: olha, esse vai ser o meu genro. Alguém que quando entrava nos lugares as pessoas olhavam e falavam: eis aí um verdadeiro judeu, alguém que tem zelo pela palavra do Senhor. Este homem diz assim para o Senhor: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? O que eu posso fazer? Como que isso pode acontecer? O Senhor lembra ele dos mandamentos, e ele diz aquilo que ele praticava, e o Senhor concorda com isso, porque era alguém correto,
diante daqueles que estavam olhando. Era alguém que procedia corretamente. E aí o Senhor vira para ele e diz assim: ei, mas te falta ainda uma coisa. Pega os seus bens, vende, reparte entre os pobres e vem e me segue. A palavra vai dizer que aquele rapaz, ele fica decepcionado com aquela resposta de Jesus, porque ele não esperava aquilo, e ele vira as costas e vai embora. E Jesus, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, um reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico. Sabe o que nós vemos disso, irmão? Novamente, não é se mover pelo que nós parecemos ser, mas é quem realmente nós somos. Existem pessoas que são os seus irmãos em Cristo, eles ainda não sabem disso. Eles estão aí talvez pela rua neste momento, talvez nesse momento ele está enrolando um baseado, talvez nesse momento ele está cheirando, talvez nesse momento ele está bêbado, talvez nesse momento ele ou ela está se prostituindo, talvez nesse momento está batendo nos seus familiares, no da sua casa, talvez nesse momento está até matando alguém. Mas vai chegar um momento que essa pessoa vai ter um encontro com Jesus, e ela vai ter a vida dela transformada para sempre, e você vai ser um instrumento de Deus para apresentar o Evangelho para essa vida. Quando Zaqueu ele tem esse encontro com Jesus, e ele diz sobre aquilo que ele iria fazer, que ele iria dar metade dos bens dele aos pobres, e a outra parte ele iria restituir aquele que ele roubou. O que ele disse? Ei Jesus, eu não preciso que o Senhor venha aqui e determine aquilo que eu preciso fazer, porque o meu encontro contigo é suficiente para despertar em mim a necessidade de transformação na minha vida, a entender que eu preciso ser inconformado com a vida que eu estou levando, e eu preciso agir de uma forma diferente. Eu vi uma expressão que eu achei interessante. Naquele momento ali, Zaqueu venceu a um Deus minúsculo, a Mamon. Não podeis servir a dois senhores, porque ou você há de agradar a um e ou você há de aborrecer a outro. Em Mateus 6 vai falar sobre isso. O pastor Rodrigo falou sobre, porque onde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. Porque o nosso tesouro não consiste naquilo que é corruptível. O nosso maior tesouro não deve consistir naquilo que tem um prazo de validade. O nosso tesouro, ele tem que estar naquilo que é eterno, naquilo que a traça e a ferrugem não pode consumir, naquilo que o ladrão não pode roubar. Quem você tem sido? Meu irmão, nós somos convidados a agir como Zaqueu. Não um velho Zaqueu, roubador. Não um velho Zaqueu, talvez mentiroso, adúltero. Nós somos convidados a ser uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que consiste o Evangelho, meu irmão. É entender que houve um Deus, que há um Deus que te amou tanto, mas tanto, que Ele entregou o seu único Filho. Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não venha morrer, não tenha parte na segunda morte, mas tenha a vida eterna. Porque esse Filho veio salvar o que havia se perdido. Porque este Filho veio alcançar aquele que estava esquecido.
Porque a este filho veio receber aquele que era rejeitado. Porque este filho veio curar aquele que estava doente. Porque este filho veio restaurar aquele que estava quebrado. Porque este filho veio dar vida àquele que estava morto. Se coloque de pé. Aqui nós compararemos o reino de Deus como alguém que encontra um tesouro escondido num terreno, e ele, feliz porque encontrou aquele tesouro, pega tudo que tem e vende e compra aquele local, porque ali há um tesouro muito precioso. O que isso quer dizer para as nossas vidas? Quando nós verdadeiramente temos um encontro com o Senhor, nós entendemos que nós encontramos aquilo que de mais valioso nós poderíamos achar, e agora aquilo que nós possuímos não significa nada, não é nada diante da grandiosidade do tesouro que nós encontramos. A maior alegria do Senhor não é ver você sair daqui chorando, emocionado. A maior alegria do Senhor é ver a transformação na sua vida. Mas que essa transformação não fique só em você, que essa transformação alcance a outras pessoas. Essa semana eu falei para os discípulos na célula, conhecido como ontem, na célula. Eu falei para eles assim: que você saia todos os dias da sua casa, que você vai para os seus afazeres, com a certeza de que você é a resposta na vida de alguém. Não que você, por si mesmo, tenha algo para acrescentar na vida dos outros, mas o Espírito que há em você vai mover a sua boca de uma forma tão linda, que você vai ser a resposta de Deus na vida dessas pessoas. Por quê? Porque você vai falar de Jesus, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele fez na sua vida. Vou pedir perdão. Eu queria te pedir para fechar os seus olhos. Meu irmão, nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso. Se tem alguém com dor de cabeça, com alguma dor no corpo, com alguma inquietação na alma, no seu coração, que não consegue dormir, que está com insônia, que está deprimido, que está com depressão, seja você também acompanhando a gente pela internet, coloque a mão no seu coração, coloque a mão onde está doendo, se você pode. Não sou eu, é Ele. Pai, aqui estão os teus filhos, aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, que tiveram um encontro contigo e reconheceram teu unigênito como o único e suficiente Salvador. E nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, que aquilo que é impossível para nós, aquilo que é impossível para o homem, é possível para o Senhor. E com os meus irmãos, eu quero pedir que o Senhor tire toda dor, toda inquietação do coração, todo medo, sai agora em nome de Jesus, e que não retorne mais.
Toda insônia sai agora em nome de Jesus. E eu te agradeço, papai. Te agradeço pelo teu mover nesta noite. Te agradeço por curar. Te agradeço por tocar nessas vidas, nesses corações. E eu quero te convidar nesse momento, meu irmão, a gente mover neste ambiente de adoração ao Senhor. Não porque Ele pode fazer na nossa vida, mas por quem Ele é realmente na nossa vida. Honramos alguém quando essa pessoa é importante. Damos o nosso melhor. Dê o seu melhor nessa noite ao Senhor, a sua adoração. Ser adorado, ó Deus. Move nesse mover de adoração. Aqui nesse lugar. Diga que você é. Eu sou o seu altar. Diga para Ele. Altar de adoração. Pastor, tá doendo. Ser adorado, ó Deus. Não permita aqui nesse que nada lugar te impeça de adorar a Ele. Eu sou o seu altar, altar de adoração, e declaramos santo. Diga, igreja. Santo, Santo é o Senhor, e declaramos santo, Santo, Santo é o Senhor, e declaramos santo. Somente as vozes. Santo, Santo é o Senhor. Novamente, novamente, novamente. E declaramos Santo, Santo é o Senhor. E declaramos santo. Diga para Ele, diga para Ele. E declaramos santo, Santo, Santo é o Senhor. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois também a este há uma promessa, de que você e sua casa servirá ao Senhor, de que você e a sua casa será instrumento para alcançar mais e mais vida, de que você e a sua casa serão reconhecidos como filhos e filhas do Senhor. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Obrigado, papai. Nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas
consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com você, não somente hoje, mas para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amo vocês, mas Jesus te ama muito mais. Deus abençoe. Senhor, declaramos